Olá, crianças, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, com suas famílias? Estamos aqui de novo na nossa aula de Escola Bíblica Dominical, primário 2, crianças de 8 e 9 anos, né? Como é bom estar com vocês aqui novamente. Vamos começar a nossa aula? Vamos começar com uma oração. Vamos fechar os nossos olhinhos e orar. Deus amado e Pai bondoso, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós durante toda essa semana. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, apesar dessa situação que estamos vivendo hoje, dessa condição de ficarmos em casa, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo, Pai, e o Senhor é soberano. Por favor, Senhor, nos abençoe com uma aula gostosa e que nossos corações guardem a Tua palavra. Em nome do Seu Filho amado Jesus aqui oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Então, crianças, vamos começar a nossa aula? Durante todo esse ano, como falou a tia Carol na aula passada, ouvimos e aprendemos sobre o infinito amor de Deus para conosco, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que tudo se faz por meio da Sua palavra e que Ele nos ama tanto que enviou o Seu Filho amado Jesus para o mundo para nos resgatar. Maravilhoso isso, não é? Que com Ele, com Jesus, somos novas criaturas. Mas e agora? Será que depois de ouvirmos tantas maravilhas sobre Jesus, ouvir só já basta? Não. Vamos agora ser praticantes da palavra de Deus. E como fazemos isso? A mensagem da nossa aula de hoje vai tratar da importância de não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 17, assim: a fé sem obras é morta. E o comportamento de cada um de nós mostra onde está depositada a nossa confiança. Portanto, precisamos demonstrar através das nossas obras e do nosso comportamento que está em nosso coração, a palavra de Deus, o amor de Cristo Jesus. Vocês que amam a Jesus, provavelmente querem saber as atitudes que Ele espera de cada um de nós, certo? Então vamos aprender um pouquinho com Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Algumas atitudes muito importantes do modo como a gente trata as pessoas e o relacionamento entre elas e nós. Vamos pensar o seguinte: no nosso dia a dia, às vezes nós somos tratados bem, outras nem tanto. Vamos pensar: receber um apelido legal, ficar rodeado de amigos e ser escolhido logo para brincar é muito bom. Mas quando isso não acontece e recebemos um apelido que não gostamos, ficamos isolados ou somos deixados de lado pelos colegas, numa brincadeira, deixa a gente triste, deixa a gente para baixo, não é verdade? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então vamos pegar a Bíblia e abrir no livro de Tiago. Todo mundo sabe onde fica o livro de Tiago? Vamos lá? Fica depois do livro de Hebreus, lá no Novo Testamento e antes da primeira carta de Pedro. Nós vamos abrir no capítulo 2, versículo 1. Podemos ler? Vamos lá. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Nesse texto que a gente leu agora, Tiago nos alerta: não façam acepção de pessoas. Vocês sabem o que é isso? Vou explicar. É tratar as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas ou por terem algo a nos oferecer.
Na época em que Tiago escreveu essa carta, muitas igrejas eram formadas por pessoas bem simples, artesãos, soldados, agricultores, órfãos, viúvas e várias outras. E alguns crentes estavam valorizando aqueles que eram ricos e desprezavam os demais. Quem tinha mais dinheiro recebia mais atenção dentro da igreja. Isso era o certo? Não, claro que não. Esse comportamento não deve ocorrer na igreja do Senhor. Não podemos tratar as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Temos que valorizar a todos, ricos e pobres, e tratá-los todos bem. Certa vez, Deus enviou o profeta Samuel para achar um novo rei para o povo. Ele foi até a casa de Jessé e pediu para ver seus filhos. Quando chegou lá, Samuel ficou admirado com a beleza e a força dos filhos de Jessé. E quando ele pensou que havia encontrado o escolhido de Deus, o que o Senhor disse? Vamos ler em 1 Samuel? Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, né? Então depois de Ruth vem Samuel. Vamos procurar em Samuel, capítulo 16, versículo 7. Que diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Samuel prestou atenção nos 7 filhos de Jessé e ficou preocupado porque Deus disse que não era nenhum deles o escolhido para ser rei. Ele então perguntou se havia mais alguém e Jessé disse que só restava o caçula, pastorzinho de ovelhas. Você lembra dessa história? Era Davi, ruivo, pequenininho, parecia fraco, mas com um coração aprovado por Deus para ser o novo rei de Israel. Então Davi se apresentou e foi ungido por Samuel como rei de Israel. Deus o encheu com o seu espírito e poder para reinar. E não só o que é importante para o Senhor? É o que somos por fora? É o que temos? Não! Para Deus, o que importa é o coração que ama a sua palavra e o sirva. Como vocês veem as pessoas à sua volta na igreja e na escola? Olhem para elas como Deus olha e tratem a todos muito bem. Além de não fazer acepção de pessoas, Tiago nos alerta também que devemos ter fé e obras. Outra atitude importante para sermos praticantes da palavra de Deus. Tiago percebeu que havia pessoas que se diziam filhos de Deus, mas elas não o obedeciam, ou seja, não praticavam a sua palavra. Era uma vida sem sentido. Vamos ler em Tiago, capítulo 2, um pouquinho mais para frente, do versículo 15 ao versículo 17. Vamos lá? Lá diz assim: Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vocês conseguiram entender a ideia de Tiago? Vocês tratam as pessoas com respeito, independentemente da cor da pele, do cabelo, altura ou de alguma coisa legal que elas tenham? Vocês se importam com a necessidade delas, sem se importar com sua aparência ou com o que elas têm? Se sabemos que alguém passa necessidade ou precisa de alguma coisa e temos como ajudar, mas mesmo assim nós mandamos a pessoa embora de mãos vazias, é o correto? Não, claro que não. Devemos praticar o amor ao próximo. E como que nós podemos fazer isso? Vamos ler em Tiago agora 1:22, capítulo 1, versículo 22. O que diz lá? Lá diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós
mesmos. Então, na Bíblia, nesse versículo, diz que não devemos apenas saber, mas também praticar a palavra de Deus, pois ela é o nosso manual de instruções. Sendo assim, crianças, procurem tratar as pessoas com respeito, ajudá-las o quanto puderem nas suas dificuldades. Como a gente faz isso? Podemos fazer com um telefonema, com uma visita, um pouco de atenção, um abraço, uma oração. E também podemos contribuir com alimentos na formação de cestas básicas, que são entregues pelos diáconos da nossa igreja, por exemplo, a pessoas mais necessitadas. Ou até mesmo podemos ofertar para os missionários, pode ser em dinheiro ou pode ser em kits de higiene pessoal, de diversas maneiras. Vocês já experimentaram praticar esse amor ao próximo? Já tiveram interesse em ajudar alguém que passa por necessidade? Pensem nisso, pois crer em Deus e não obedecer ao que Ele manda é contrário à sua palavra. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina tintim por tintim a respeito dessas atitudes importantes que devemos ter, sendo praticantes da palavra. Se vocês acreditam em Deus, devem obedecê-lo, custe o que custar. Mais uma vez, crianças, não percam a oportunidade de servir com um coração rico de amor a Deus, à palavra e às pessoas. É maravilhoso isso, vocês não sabem o bem que isso faz e que paz nos traz no coração quando nós não fazemos acepção de pessoas e quando nós ajudamos as pessoas de qualquer forma. Então, aqui, crianças, eu deixo para vocês o seguinte: vamos decorar o versículo que a tia acabou de ler em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos repetir de novo? Tornai-vos, vós, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa é a mensagem que a tia Duda tem para vocês nesse domingo. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Deus os abençoe e que domingo que vem possamos ter mais uma aula rica na palavra de Deus. Um beijo grande para vocês, crianças, e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.